Saudações, sejam bem-vindos a mais uma aula do estudo sistematizado da doutrina espírita, da Casa Espírita Nosso Lar. Nesta aula, continuamos estudando o tomo único. Vamos ver o módulo 2, Fluidos e Perispírito, roteiro 3, Criações Fluídicas. Primeiramente, vamos falar sobre o pensamento e as criações fluídicas. No nosso material do ESD, temos as seguintes considerações sobre o tema. As criações fluídicas nascem do pensamento, entendido como força criadora de nossa própria alma, e por isto mesmo é a continuação de nós mesmos. Através dele, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência, no bem ou no mal. Significa também dizer que as nossas ideias exteriorizadas criam imagens tão vivas quanto desejamos. Nesse primeiro momento, então, precisamos entender que o pensamento ele é uma força criativa. O pensamento emana do nosso espírito. E o pensamento, ele por si só, é um agente de criação, de transformação. Só que, obviamente, não é no aspecto material, é no aspecto energético, ou seja, espiritual. Quando pensamos, fazemos iniciar um impulso energético que esse impulso é capaz de fazer modificações no fluido universal. Então, o nosso pensamento, como explicado, ele faz com que essa modificação no fluido universal dê forma a imagens, as imagens que nós estamos criando com a força do pensamento. O pensamento é elaborado e produzido pela mente espiritual. A mente é o espelho da vida em toda parte. Nos seres primitivos aparece sob a ganga do instinto. Nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso retratar a glória divina. Estudando-a de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. O primeiro aspecto que precisamos então atentar é que o pensamento provém de nossa mente espiritual, ou seja, é uma energia, uma onda imaterial. E o pensamento reflete nossa existência. Nós somos o que pensamos, vivemos como pensamos e, portanto, o nosso pensamento ele não só vai refletir tudo aquilo que somos, como também influenciará a nossa existência material. Explica aqui o nosso texto que o pensamento ele vai se tornando cada vez mais aperfeiçoado conforme a evolução. Nos seres primitivos, o pensamento se baseava única e exclusivamente na externalização do instinto. No nosso caso, na nossa condição, externa nossa consciência, externa nossas vontades, nossos desejos, que são fruto da conjugação da consciência com a inteligência. Nos espíritos aperfeiçoados, nos espíritos puros, reflete a própria vontade de Deus, reflete a glória divina. Na nossa condição ainda de, como diz o texto, intermediários entre a animalidade e a angelitude, nosso pensamento ele é então o reflexo da nossa faixa evolutiva, reflexo da nossa condição espiritual. E o pensamento, portanto, como explicado pelo autor aqui, ele é o veículo de
criação e destruição. Ou seja, na forma como pensamos, vamos ter a forma como agimos. Isso porque o pensamento, ele é a mola impulsionadora, mas ele vai plasmar uma realidade espiritual, uma realidade que nós não temos a percepção aqui no plano material. Mas essa realidade no plano espiritual vai nos influenciar. Quando nós pensamos, para nós agirmos é necessário a vontade. Então, o pensamento junto com a vontade nos dá a ação. Só que mesmo o pensamento em que nós não o impulsionemos pela vontade, ele vai construir no mundo espiritual um ambiente. E a construção desse ambiente vai afetar a nossa vida material. É o que nós veremos melhor a seguir. Mantemos, assim, permanente contato com outras mentes, influenciando e sendo influenciados, pois ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam, e através delas incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Vejam como o nosso pensamento ele é uma atividade praticamente permanente. A consequência disso é que, quando pensamos, nós geramos um influxo energético, uma onda, e ao gerar esse influxo energético, ao plasmar uma realidade no mundo imaterial, isso vai fazer com que essa realidade imaterial influencie nossa existência e de quem está à nossa volta. E nós também somos influenciados pelo pensamento daqueles que nos cercam. Porque esses pensamentos eles começam a entrar numa faixa de harmonização, como se todos estivessem entoando uma canção e como há no coral, e todos procuram entrar na mesma sintonia, na mesma ressonância, na mesma nota. Ao fazerem isso, tornam uma melodia, tornam ali uma canção, uma coisa única. Embora no coral você tenha 20, 30 pessoas cantando. Por que isso? Pela similitude da frequência da nota que eles estão emitindo. A mesma coisa no nosso pensamento. Quando nós começamos a emanar pensamentos, e estamos fazendo isso praticamente o tempo inteiro, estamos sempre plasmando uma realidade. À nossa volta, nós temos seres encarnados e desencarnados. Esses seres encarnados e desencarnados vão ser afetados pela nossa onda, pelo nosso pensamento. E, com isso, vão emitir também pensamentos que poderão nos fazer entrar em sintonia com eles ou eles entrar com o nosso. Mas o que acontece é que sempre vai haver uma interseção entre esses pensamentos. O que vai mudar é a capacidade do ser pensante de manter o seu equilíbrio quando se deparar com um pensamento mais desequilibrado. Por isso que exige de cada um esforço em manter o seu equilíbrio e o esforço em emanar bons pensamentos. Por isso que o autor fala que ninguém consegue ultrapassar de improviso, ou seja, ninguém consegue superar essas ondas de pensamento de maneira aleatória, de maneira involuntária. Exige um esforço, principalmente para você se realinhar a bons pensamentos, a boas vibrações. E com isso, fazemos com que essa emanação do pensamento, a nossa, influencie quem está à nossa volta, encarnado ou desencarnado, e nós também soframos a influência do pensamento emitido por aqueles que nos cercam. E o autor nos lembra, ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante, significando o seguinte, nós pensamos o tempo todo e quem está à nossa volta também pensa. E há uma permuta dessa energia, desse pensamento.
o que vai fazer com que nós possamos ser influenciados e possamos influenciar a quem nos cerca. E conclui o autor dizendo que esse movimento, que é constante, faz com que nós estejamos sempre mergulhados nessas imagens pensamento que nos cercam, emitidas e construídas por nós e também emitidas e construídas por quem nos cerca. O que vai diferenciar é a escolha do pensamento que nós estamos. Ou estaremos emanando pensamentos ruins, pensamentos deletérios, que vão nos escravizar e causar sofrimento, ou estaremos criando pensamentos que são positivos, que são bons e que vão nos ajudar a evoluir, a caminhar na direção do bem. O pensamento ou fluxo energético mental manifesta-se sob a forma de ondas, desde os raios super ultra curtos, em que se exprime as legiões angélicas, através de processos ainda inacessíveis à nossa observação, passando pelas oscilações curtas, médias e longas, em que se exterioriza a mente humana, até as ondas fragmentárias dos animais, cuja vida psíquica, ainda em germe, somente arroja de si determinados pensamentos ou raios descontínuos. Como alicerce vivo de todas as realizações nos planos físico e extrafísico, encontramos o pensamento por agente essencial. Entretanto, ele ainda é matéria, a matéria mental, em que as leis de formação das cargas magnéticas ou dos sistemas atômicos prevalecem sob novo sentido, compondo um maravilhoso mar de energia sutil em que todos nos achamos submersos e no qual surpreendemos elementos que transcendem o sistema periódico dos elementos químicos conhecidos no mundo. Nos explica aqui que o pensamento é, portanto, um fluxo energético que vem da mente. A nossa mente produz o pensamento, que é uma onda. Essa onda ela vai variar de amplitude e de frequência. Ela vai variar porque quanto mais elevado o pensamento, nós temos os raios super ultra curtos que o autor nos apresenta. E conforme nós descemos na escala evolutiva, nós temos ondas mais amplas, né, que poderão ser curtas, médias, longas, que traduzem o pensamento da mente humana, porque nós ainda somos espíritos, ainda no início do estágio evolutório, ou mais próximos do início do estágio evolutório do que os anjos, do que os espíritos puros. Então, há uma diferença muito grande na onda emanada, nessa energia emanada. No aspecto, no âmbito espiritual, o pensamento é que é a força construtora. A força construtora no mundo espiritual é a força do pensamento. E tudo aquilo que pensamos constrói, pinta, desenha quadros que ficam impressos no fluido universal. Importa considerar que, independentemente do plano de vida no qual nos situemos, o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria divina e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Um pensamento superior, fortemente pensado, permita-se-nos a expressão, pode, pois, conforme a sua força e a sua elevação, tocar de perto ou de longe homens que nenhuma ideia fazem da maneira porque ele lhes chega. Do mesmo modo que muitas vezes aquele que o emite não faz ideia do efeito produzido pela sua emissão. É esse um jogo constante das inteligências humanas e da ação recíproca de umas sobre as outras. Juntai-lhe a das inteligências dos desencarnados e imaginai, se o conseguirdes, o poder incalculável dessa força composta de tantas forças reunidas. Se pudesse suspeitar do imenso mecanismo que o pensamento aciona e dos efeitos que ele produz de um indivíduo a outro, de um grupo de seres a outro grupo, e, afinal, da ação universal dos pensamentos das criaturas,
umas sobre as outras, o homem ficaria assombrado. Sentir-se-ia aniquilado diante dessa infinidade de pormenores, diante dessas inúmeras redes ligadas entre si por uma potente vontade e atuando harmonicamente para alcançar um único objetivo, o progresso universal. Nesse trecho, nós temos que o pensamento, como já foi dito, que é uma força criadora, ela vai nos propiciar a criação daquilo que nós desejamos. E aí reside a beleza e o perigo do pensamento. Porque se nosso pensamento é um pensamento inferiorizado, estaremos construindo para nós uma realidade de dor e sofrimento. Por outro lado, se nosso pensamento é um pensamento elevado, um pensamento voltado para o amor, nós estaremos construindo para nós um ambiente psíquico de amor e de paz. E com isso, o pensamento, então, ele tem essa força. É uma força que está sempre atuando, sempre de indivíduo para indivíduo, seja encarnado ou desencarnado. E quando o pensamento é um pensamento elevado, gera para aqueles que estão à volta, ou para aqueles que você direciona o pensamento, gera um benefício, gera uma situação positiva. Do contrário, quando emanamos um pensamento negativo, nós geramos com isso a atração de companheiros que se afinizam com esse pensamento negativo e que desejam permanecer nessa faixa vibratória inferiorizada, estimulando o indivíduo que emanou o pensamento a ficar sempre numa vibração menor. E aí o autor nos lembra, imagine se você junte vários desencarnados e os pensamentos emanados por ele, a quantidade de energia que isso representa e a realidade que isso vai criar. E no final o autor nos lembra que esse conjunto de pensamentos da humanidade, entendido aí como o conjunto de encarnados e desencarnados do planeta Terra, vai gerar então um ambiente psíquico de influenciação recíproca. E por isso que é a importância de nós mantermos o equilíbrio espiritual, porque através desse equilíbrio espiritual estaremos emanando pensamentos equilibrados e, portanto, construindo uma psicosfera harmoniosa. Vamos agora conhecer as características das criações fluídicas. Ideias elaboradas com atenção geram formas tocadas de movimento, som e cor, perfeitamente perceptíveis por todos aqueles que se encontrem sintonizados na onda em que se expressam. Ainda mais, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como num espelho, ou então, como essas imagens de objetos terrestres que se refletem nos vapores do ar, tomando aí um corpo e, de certo modo, fotografando-se. Se um homem, por exemplo, tiver a ideia de matar alguém, embora seu corpo material se conserve impassível, seu corpo fluídico é acionado por essa ideia e a reproduz com todos os matizes. Ele executa fluidicamente o gesto, o ato que o indivíduo premeditou. Seu pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira se desenha, como num quadro, tal qual lhe está na mente. Veja que agora, conhecendo as características da criação fluídica, percebemos que a primeira característica da criação fluídica é imprimir no fluido universal aquilo que o pensamento está traduzindo. Quando nós pensamos, nós acabamos criando imagens, e ao criar essas imagens, elas são como que gravadas energeticamente pela energia do nosso pensamento no fluido universal. Explica aqui o autor que é como se projetasse uma imagem no vapor. E essa imagem, então, fica gravada. E ela acaba também repercutindo no nosso perispírito, porque o pensamento ele vem do espírito, passa pelo nosso corpo mental e pelo perispírito. E através do perispírito é que ela vai influenciar o fluido universal, porque o perispírito também é fluido, influencia o fluido universal
e acaba imprimindo no fluido universal, como se fosse uma fotografia da nossa mente, esse pensamento. E aí o autor nos exemplifica o indivíduo que pensa em matar o outro. Essa imagem que ele constrói na mente, embora ele não entre em ação, ou seja, ele tem um pensamento, mas ele não usa a vontade para que esse pensamento se traduza em ação. Ele controla esse impulso dele, mas o pensamento já foi emanado. Ele emana um pensamento, controla através da vontade para que esse pensamento não se torne a ação, mas o pensamento ele já gerou uma transformação no fluido universal. A partir do momento em que ele impacta o fluido universal, o pensamento, e cria nele essa figura, essa imagem dessa ação que nosso pensamento construiu, mas que não se concretizou no mundo material, porque a nossa vontade foi de repelir aquele pensamento de tirar a vida do próximo. Mas o que é importante nós entender é a força energética desse pensamento, porque ele acaba ficando impactado no nosso perispírito e no fluido universal através da imagem plasmada. E ao fazer isso, nós estamos acabando por influenciar quem está à nossa volta com esse pensamento, que é um pensamento inferiorizado. A força mental responsável pelas criações fluídicas humanas não é patrimônio de privilegiados, é propriedade vulgar de todas as criaturas, mas entendem-na e utilizam-na somente aqueles que a exercitam através de acuradas meditações. No fundo, é a energia plástica da mente que a acumula em si mesma, tomando-a ao fluido universal, em que todas as correntes da vida se banham e se refazem, nos mais diversos reinos da natureza, dentro do universo. Cada ser vivo é um transformador dessa força, segundo o potencial receptivo e irradiante que lhe diz respeito. É assim que os mais secretos movimentos da alma repercutem no invólucro fluídico. É assim que uma alma pode ler noutra alma como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos corporais. Estes veem as impressões interiores que se refletem nos traços fisionômicos, a cólera, a alegria, a tristeza. A alma, porém, vê nos traços da alma os pensamentos que não se exteriorizam. A teoria das criações fluídicas ou da fotografia do pensamento está também relacionada às visões fantásticas, simbólicas que aparecem nos sonhos ou que são relatadas por certos videntes. Nesse trecho, o autor nos mostra que essa questão da criação fluídica do pensamento não é algo exclusivo de espíritos avançados. Muito pelo contrário, todos os espíritos encarnados e desencarnados, independente do grau evolutivo, fazem, através do pensamento, a construção de realidades imateriais, que são essas criações fluídicas. Agora, para aprender a dominar essa criação fluídica, para aprender a utilizá-la adequadamente, é necessário que o espírito se fortaleça, se exercite, busque o seu aprimoramento. Por isso que o autor fala que somente aqueles que exercitam o pensamento através das meditações, através então de busca de pensamentos melhores, de depurar os pensamentos, de controlar os pensamentos, é que vão fazer com que essas criações sejam mais adequadas à psicosfera. O autor então nos lembra, como já foi dito, que essa força criativa do pensamento, ela utiliza o fluido universal para se traduzir, para se, abre aspas, concretizar, embora essa concretização se dê no plano espiritual. E como isso atinge o fluido universal, e o nosso perispírito também ele é originado e plasmado com esse fluido, o nosso pensamento vai também gerar afetações no nosso perispírito. Porque como ele vai atuar no fluido universal, o pensamento, ele vai também gerar alterações no nosso perispírito. É por isso que no plano espiritual, o espírito ele se comunica através do pensamento
E nenhum espírito consegue ocultar o seu pensamento de outro espírito, quando estão na mesma faixa vibratória. Por quê? Porque eles vão perceber essa criação fluídica de cada espírito. E mesmo que o espírito queira, ele não consegue ocultar essa criação, porque ela está plasmada no fluido universal. E aí, por isso que os espíritos, eles conseguem perceber o nosso pensamento enquanto encarnados. Ainda que nós falemos outra coisa, expressamos outra coisa, e, portanto, o encarnado vai perceber aquilo que falamos, o desencarnado vai perceber como estamos pensando, porque para ele se comunica e tem a percepção do que nós modificamos no fluido universal, através da força do pensamento. Por isso que no final o autor ele faz uma comparação. Nós encarnados, para nós olharmos para uma pessoa, nós podemos ter a percepção da fisionomia dela, ainda que ela não externalize, não verbalize o que ela está sentindo, nós às vezes com o olhar percebemos como uma pessoa está com raiva, está triste, apenas pelo olhar, pela expressão física que aquela pessoa está apresentando. No desencarnado, ele não precisa da expressão física, porque ele vai captar o sentimento do outro espírito apenas pelo pensamento que o outro espírito está emanando. E conosco também, nós emanamos pensamentos porque somos espíritos. Os desencarnados vão perceber, não pela nossa atitude, postura, atitude física, mas pelo nosso pensamento, aquilo que nós estamos sentindo. E a criação fluídica também recebe a denominação de fotografia do pensamento, porque é justamente o pensamento plasmado, impactando ali o fluido universal e gerando ali uma imagem. E nos lembra aqui o autor que, por vezes, essas imagens são aquilo que nós captamos durante o sono, através dos sonhos, e que também os videntes conseguem, aqueles que têm a capacidade de, através do sono, perceber situações que vão acontecer, eles conseguem isso também através da fotografia do pensamento ou da criação fluídica. Os espíritos manipulam os fluidos por intermédio do pensamento e da vontade. Formam aglomerações, conjuntos e diferentes edificações nas localidades onde vivem. Mudam-lhes as propriedades como um químico muda a dos gases ou de outros grupos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Algumas vezes, essas transformações resultam de uma intenção, doutras são produto de um pensamento inconsciente. É assim, por exemplo, que o espírito se faz visível a um encarnado que possua a vista psíquica sobre as aparências que tinha quando vivo na época em que o segundo o conheceu, embora haja ele tido depois dessa época muitas encarnações. Apresenta-se com vestuários, sinais exteriores, enfermidades, cicatrizes, membros amputados, etc., que tinha então. Se, pois, de uma vez ele foi negro e branco de outra, apresentar-se-á como branco ou negro conforme a encarnação a que se refira a sua evocação e a que se transporte o seu pensamento. Por análogo efeito, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que ele esteja habituado a usar. Um avarento manuseará ouro, um militar trará suas armas e seu uniforme, um fumante o seu cachimbo, um lavrador a sua charrua e seus bois, uma mulher velha a sua roca ou outro objeto. Para o espírito, que é também ele fluídico, esses objetos fluídicos são tão reais como eram no estado material para o homem vivo, encarnado, mas pela razão de serem criações do pensamento, a existência deles é tão fugitiva quanto a deste. Explica aqui o autor que os espíritos, então, vão manipular o fluido universal através do pensamento e com esse pensamento vão construir uma realidade. Eles vão construir essa realidade na forma que eles tiverem a intenção. E eles fazem isso através do pensamento. E com esse pensamento eles conseguem, inclusive, se fazer visíveis para encarnados. E, por vezes, apresentar-se
com roupagem que os encarnados conheceram eles em outra encarnação. Não naquela encarnação em que o encarnado está vivendo. Então, o espírito, muitas vezes, ele vai se apresentar, mesmo que para um encarnado, de uma forma que o encarnado o reconheça, porque o espírito é eterno. Então, o encarnado, ele não o reconhece com a mente e com a memória dele encarnado, e sim do espírito encarnado. E, portanto, a memória do espírito encarnado é mais vasta do que a do próprio encarnado. Só que o encarnado não tem condições de acessar essa memória. Então, o espírito do encarnado vai reconhecer aquele outro espírito porque ele se apresenta como eles se conheceram há 1000 anos atrás. E esse espírito, então, que se apresenta, vai fazer o quê? Através do pensamento, vai construir-se, vai se reconstruir no perispírito na forma que o outro espírito irá lhe reconhecer. E não só isso, ele plasma a sua forma de se apresentar, como inclusive plasma, através do seu pensamento, indumentárias, a roupa, objeto, tudo que vai fazer com que o outro o reconheça, para se apresentar da forma como eles se conheciam há séculos atrás. Isso acontece com os espíritos que também vão se comunicar. Muitas vezes, quando eles vão fazer essa comunicação, eles se apresentam da forma que eles desejam, que eles se sentem mais à vontade. E aí eles vão trazer, inclusive, objetos que, na verdade, eles só são construção do pensamento desse espírito. Dessa forma, emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se lhe assemelham. Ideia essa que para logo se corporifica com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos os que nos exposem o modo de sentir. É nessa projeção de forças a determinarem o compulsório intercâmbio com todas as mentes encarnadas ou desencarnadas que se nos movimenta o espírito no mundo das formas pensamento, construções substanciais na esfera da alma, que nos liberam o passo ou nos escravizam na pauta do bem ou do mal de nossa escolha. Aqui o autor nos apresenta o conceito de forma-pensamento, que é uma expressão utilizada por André Luiz. O que ele chama de forma-pensamento? Exatamente a impressão que nosso pensamento gera no fluido universal, gerando essa fotografia do pensamento. E nos explica o seguinte, que quanto mais nós mantemos aquele pensamento, mais eu vou atrair espíritos que vão se afinizar com aquele pensamento e que vão me estimular a pensar daquela forma, porque aquela foto, aquela imagem satisfaz a eles. As formas de pensamento são facilmente percebidas pelos desencarnados, mesmo em se tratando de espírito moralmente inferior, que as utiliza nos processos obsessivos. As ações desses espíritos nos atingem, visto que eles não têm qualquer dificuldade em reconhecer o teor dos nossos pensamentos. Todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns em qualquer fase da vida, um desejo central, o tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central que nos caracteriza, pensamentos estes que passam a constituir o reflexo dominante da nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usurário, a maledicência é o reflexo do caluniador, o escárnio é o reflexo do ironista e a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. E o que o autor nos mostra? Que esse pensamento, essa forma-pensamento, que vai atrair outros espíritos, vai ser o canal pelo qual se iniciará um processo obsessivo. Porque o espírito inferiorizado que se afiniza com aquela forma-pensamento
vai estimular o encarnado que ele prossiga naquela forma de pensamento, que ele continue emanando aquela frequência vibratória inferiorizada. E ao estimular isso, o encarnado dá oportunidade a que o espírito inferior ele inicie essa vinculação obsessiva. E nos adverte aqui André Luiz que essa vinculação obsessiva está relacionada ao tema central. O que seria o tema central? Aquele sentimento que é mais presente em nosso espírito. Todos nós temos um tema central, para o bem ou para o mal. A questão é, se esse tema central for para o mal, nós trabalharmos para modificarmos esse tema central, que é a finalidade de nós estarmos aqui. Estamos aqui para evoluir. Mas se nós não fazemos isso e nos rendemos a esse tema central inferiorizado, vamos então atrair para nós espíritos que desejam que nós permaneçamos naquela condição vibratória. Como isso? Através da forma pensamento que nós emanamos e das formas de pensamento que esses espíritos vão começar a emanar e a projetar em nosso espírito. A percepção dessas formas de pensamento dos obsessores é que fará com que nós entremos no processo obsessivo. Por isso, a necessidade do autoconhecimento. Porque quando nós exercitamos o autoconhecimento, percebemos qual é o nosso tema central, para o bem ou para o mal. Percebendo o tema central, nós vamos burilar, nós vamos trabalhar para nos aprimorar. E nesse trabalho de aprimoramento, nós vamos conseguir vencer nossas imperfeições e não vamos permitir que nosso pensamento, ou seja, que nós emanemos pensamentos voltados para aquele tema central que é negativo. Se nós não fazemos isso, angariaremos companheiros espirituais que vão nos incentivar a estar sempre falindo no nosso tema central. Ao invés de controlar a ira, vamos potencializar a ira. Ao invés de controlar a impaciência, vamos potencializar esse pensamento deletério. E é por isso que nós temos que cuidar de nossos pensamentos, porque eles vão construir uma realidade imaterial. Mas essa realidade imaterial vai influenciar uma grande sorte de espíritos que vão se afinizar. Afinização essa que depois vai progredir para um processo obsessivo. No caso das obsessões, afirma um terrível obsessor, conhecido reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, é assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que se lhes superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão, que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações, a pressionarem o campo sensorial, infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta de outras mentes encarnadas ou não, atraídas por seu próprio reflexo. Então veja aqui André Luiz, mais uma vez, nos mostrando um relato de um espírito obsessor. Esse espírito obsessor diz que, descoberto o tema central de um indivíduo, o que o obsessor faz é investir nesse tema central, estimular esse tema central. Como que ele faz isso? Fazendo com que o espírito encarnado mantenha o pensamento naquelas situações que estejam relacionadas ao pensamento, ou então ele começa a projetar as formas de pensamento, de maneira que o encarnado vai captar essas formas de pensamento através do espírito e vai começar a se afinizar, porque ele já é favorecido pelo tema central dele. Então o obsessor joga, por exemplo, se for ira, o tema central, o obsessor começa a jogar imagens de ira para que o encarnado ele entre no processo de ajuste, de adequação com aquele pensamento, e a partir daí ele começa a emanar o pensamento também de ira. Por quê? Porque esse é o tema central dele, controlar a ira. Então eles procuram incentivar a ira para que ele saia do controle, ele perca o controle
e com isso ele comece a ser um joguete na mão dos obsessores. E conclui André Luiz explicando que essas criações da mente vão gerar para o espírito, seja encarnado ou desencarnado, o seu ambiente, porque ele vai passar a vivenciar aquilo que ele está pensando. Ele vai trazer aquilo que era um pensamento, aquilo que era uma construção imaterial, para o mundo material e vai passar a viver naquele ambiente. Por isso, devemos atentar sempre para o nosso pensamento e rapidamente ajustar esse pensamento quando ele desalinhar, quando ele caminhar para pensamentos inferiores. Esse era o conteúdo que tínhamos para o estudo da aula desta semana. Desejo a todos muita paz, muita luz e muita saúde. Até nossa próxima aula.